Olá, hoje uma conversa divertidíssima. Meu convidado, saudosista, ama teatro e ama estar entre os seus amigos. Natural de São Leopoldo, filho da Dona Marisa e do Sr. José Carlos, é um ator respeitado no meio teatral. Criador da Traste com Hilário Casper, seu parceiro e amigo desde a juventude. Fez parte do grupo Luz e Cena nos anos 70 e representou o Brasil em Edimburgo, com A Caravana da Alegria. Hoje teremos uma conversa de peso com José Carlos Nazário. Eu não reconheci esse José Carlos. Eu disse, não, meu entrevistado é o Quinho Nazário. Desculpa, mas hoje eu quero conversar com o Quinho. Quinho, seja muito bem-vindo. Grande prazer poder estar aqui contigo. Prazer é meu, Rodrigo. Eu estou bem feliz de estar aqui. E José Carlos, realmente, quando tu fala nesse nome, eu lembro só do meu pai. Porque nunca ninguém me chama de José Carlos, a não ser cobradores. A mãe me chamava de José Carlos para puxar a orelha? Como é que é? Não, nem aliás, assim? Todo mundo pergunta, tá, mas por que Quinho? Era Joaquim teu nome? Eu disse, não. Eu acho, assim, que vem de mesquinho, pouquinho, então cortou e sobrou. Daí ficou mesquinho? Quinho. Porque foi a avó que colocou e ficou. E todo mundo me chama assim, então até eu não me reconheço. Às vezes, quando ligam assim para mim e falam José Carlos, eu já sei que é banco, eu já sei que é o Carrefour, que faz anos que eu não pago. Até faliu em Novo Hamburgo. Faliu em Novo Hamburgo, faliu eu não Carrefour, paguei, Novo sabe? Hamburgo. Então, dentista, quando eu vou, eu chamo e daí eu deixo passar a minha vez, porque não consigo registrar esse nome, assim, eu acho muito burocrático, assim, para mim. E confesso, assim, que é pro meu pai. Eu não gosto muito de José Carlos, eu acho muito... Não sei, parece uma coisa muito bíblica, assim, para mim. Não... É ortodoxo demais, não tem nada de ortodoxo, Quinho. E o que eu gostei foi um diretor de teatro, anos atrás, ele disse, tá, então vamos escolher um nome artístico, apesar de que já tem um que funciona muito. E aí eu queria botar para Carl Anderson, aquelas coisas mania de filme americano. Ele disse, não, mas tem um nome tão bacana, tão original, Quinho. Eu digo, tá, mas isso é tão pouquinho, tão... É pouco, é diminutivo. Ele disse, não lembra do Mazzaropi? E ficou. Daí eu pensei, eu acho que tem razão. Enfim, eu não conhecia ninguém. Agora eu já sei que tem vários clones por aí, tudo, né? Mas são só clones. Quando eu surgi, não tinha. Era muito difícil ter. Eu me lembro das primeiras, final dos anos 80, começo dos anos 90. É uma bela construção de vida, hein? Assim... Me lembro de ti atuando. Foi uma belíssima viagem até agora, assim, sabe? Ainda não chegou ao fim, graças a Deus, disso. Né? Mesmo com tudo que aconteceu, mas... Tu agora está recalcitrado para mais muitos pela frente. Espero. Eu acho que alguém lá em cima não me quer ainda e aqui embaixo, e gosta muito de mim lá em cima, por isso que... Mas eu cheguei bem próximo, como diz a música do Cazuza, eu vi a cara da morte, ela estava bem viva, e foi bem mais difícil agora esse ano do que na primeira vez que eu fiz um transplante de medula óssea. Então, aquela coisa de hospital já é uma coisa assim meio sinistra, e quando a gente está numa UTI e delira, e aí as pessoas não querem te dizer, né, ficam ali considerando, mas eu via que as pessoas estavam assim, com medo, não sabiam o que dizer, e eu delirava muito, então é barra, mas assim, não acho que eu nunca fiquei só. Sabe? Não, até porque com essa quantidade de filhos que tu tem espalhados por aí, não tem como, né? Não. Tu me disse, são 16 gatos em casa te esperando. Amo os gatos. E mais de 2.000 alunos. São. Muitos deles muito tu guarda especiais. com muito carinho. Né? Muito. Não, agora que tem essa história de internet, eu nunca fui muito ligado às coisas de tecnologia, tanto que foi um aluno que criou uma página para mim, porque eu não sei mexer nessas coisas e sou muito burro para isso. E aí está lá, Teatro Chaves, Gatos e Companhia, que eu também adoro aquele programa, eu assisto há 30 anos.
até no hospital não deixava de ver, que aquilo me conforta, eu já sei os textos de cor, o que eles vão dizer, e mesmo assim eu acho graça, amo aqueles personagens, fiquei muito deprimido quando o Bolanho se foi, fui ver o show do Kiko em Porto Alegre, aqui em Novo Hamburgo, eu adoro aquele programa. E os alunos assim me mandavam muitas mensagens, sempre com fotos da turma do Chaves, tudo, foram lá no hospital também. Sabe que eu tenho uma lembrança muito gostosa de um dia que eu fazia um trabalho porta a porta de vendas em entre São Sebastião do Caí, Bom Princípio, e eu fui numa casa onde tinha uma senhorinha numa cadeira, visivelmente acamada naquela cadeira, e ela ria, histriônica e felizmente, assim. Eu estava lá para vender, mas aquela cena, isso vão aí, sei lá, 19 anos, 17 anos, nunca, eu vou viver mais 500 anos, eu não vou esquecer, da alegria dela, do sorriso gostoso dela, com uma cena tão simples como era o humor que eles faziam, né? É um humor assim que não se vê mais hoje em dia, eu acho que hoje tem muita apelação e... Eu estou falando aqui com um grande humorista, né? Não sei, eu acho que é uma coisa natural da gente, assim, mas eu não... Eu, por exemplo, assim, eu nunca tive coragem de fazer stand-up, que né, ficou uma moda, muitos fazem e tal. Alguns têm graça, a maioria eu acho muito sem graça, eu não curto muito. E assim, tem pessoas como o Hilário, que é um grande amigo meu, um grande parceiro, né, da arte, foi o único artista que eu já vi entrar em cena e dar boa noite e a plateia toda ri. Porque é uma coisa dele, é própria, sabe? Então tem gente que se acha engraçado e não tem graça nenhuma. É verdade. Sabe? E outros, eu, por exemplo, assim, quando eu contava as minhas desgraças, porque tudo vira depois comédia para os outros. Das coisas que eu passei naquele hospital, das coisas que eu falei e fiz, as pessoas, graças a Deus, não choravam, riam, né? Porque eu acho que a gente tem que tirar alguma lição e tem que exorcizar essas coisas, assim. E esse Bolanhos, o X-Pirito, como dizem, que foi considerado, por isso que ele ganhou esse nome, ele foi comparado ao grande Shakespeare, né? É uma pessoa tão genial, eu acho que depois do Chaplin, é ele. Né? Que todo mundo se inspirou no Chaplin, foi ele que começou. Aqueles personagens eles são tão reais, eles estão tão dentro assim do dia a dia da gente, que eu me via. O meu pai amava, minha avó, minha mãe. Meu pai era o próprio Madruga, sabe? Então, assim, não perdia um episódio. Eu me via, e às vezes eu não durmo sem olhar o programa. Isso desde 1986, né? Quando veio para o Brasil o programa. E coleciono bonecos, camisetas, tudo que pode. Um dia ainda quero ir no México para lá dar uma olhada no museu, nas coisas que tem lá, comprar coisas que eu não tenho aqui. Recebo muita coisa, já recebi das meninas lá da Unimed, das enfermeiras, um boneco grande deles. E não tenho vergonha, nunca tive. A gente passou ele na nossa Vale TV no ano passado, foi um grande sucesso. Sempre vai ser, daqui a 50 anos, porque é um clássico. humor puro, todo mundo pode assistir, né? Não tem palavrão, não tem apelação, os personagens são reais, fala de uma problemática que, infelizmente, sempre vai existir, que é da criança pobre, né, do terceiro mundo, que não tem nada, mas que é feliz, que vive, que se contenta, às vezes, com um pouco que tem, né? Aquilo bate muito na gente. A dificuldade de ter um dinheiro para comprar alguma coisa para comer, como é que vai ser o próximo mês. Então, isso tem muito, assim, Foi isso que te levou, por exemplo, para a História, para a Faculdade de História, para estudar? A faculdade foi assim, eu tinha que chegar lá, sabe, assim, mais por uma coisa, não é vaidade, mas provar que eu poderia um dia chegar a uma faculdade, porque como eu fazia teatro, viajava muito, eu sempre chegava atrasado e rodava já por excesso de falta. Às vezes chegava com figurino, maquiado dentro da sala, né, já para terminar, então, aí até que eu pensei, não, agora eu preciso estudar. Daí eu e o Hilário, a gente entrou num supletivo que faltava 2 matérias para encerrar o 2º grau. O que acontece? A professora sabia que a gente fazia teatro, no fim a gente já tinha formado um grupo, já estava fazendo mais teatro que estudando, mas consegui passar. Eu pensei, bom, agora eu tenho que prestar um vestibular. Daí o primeiro curso foi comunicação social. E aí
E na época que eu estava fazendo aquele projeto das escolas, o professor Salé, que era o diretor, o secretário de Educação de Novo Hamburgo, que, aliás, é uma das poucas pessoas, se não a única, assim, do meio político a quem eu devo alguma coisa. Era uma pessoa, assim, um visionário, uma pessoa que colocou Novo Hamburgo no mapa do Brasil, né? Novo Hamburgo ficou conhecida nacionalmente, no Jornal Nacional, com aquele projeto dele do Aipim ao computador. E ele valorizava o trabalho da gente, dos artistas também, né? Por isso que foi criado o teatro nas escolas. Eu já fazia como voluntário. Um dia ele me chamou e ele disse, olha, não quero que tu trabalhe de graça, que o artista tem que ser valorizado. Poucos acham isso, que eles acham que o trabalho da gente, quando a gente diz, o que tu faz? Sou ator, tá, mas em que tu trabalha? Eu digo, sim, no teatro. Tá, mas eu quero saber trabalho. Eu digo, mas esse é o meu trabalho. Eles não consideram isso trabalho, né, muita gente. Hoje está mudando um pouco, mas ainda, né, pouco, deixa a desejar. Fora do eixo, como o Novo Hamburgo ainda é. Já vem assim, ele não, ele valorizava. Daí que eu entrei nesse projeto Teatro nas Escolas, né, fui trabalhar lá, remunerado, tudo. Então ele disse, mas é o seguinte, quero que tu estude. E eu sempre arranjava uma desculpa, né? Ele disse, professor, eu não tenho dinheiro para... Aí ele abriu a carteira e disse, vai lá te matricular, vai lá, né? Aí fiz. Só que assim, na época na Fevale não tinha artes cênicas, alguma coisa ligada à cultura. Aí depois eu voltei a fazer de novo, quando ele me convidou para trabalhar na Zaleia. Aí fiz história, mas nunca concluí, porque não tinha. Eu fiz o Belas Artes, mas só na cadeira de artes cênicas, porque eu não tenho, assim, sensibilidade para pintura, escultura, artesanato, não. Daí as que tinha eu fazia. Agora já tem a arte da biodiversidade, tudo, a Fevale virou uma universidade, quem sabe tenha, né? Porque aqui no Sul, que eu saiba, tem a PUC, né, que tem artes cênicas, e tem Santa Maria também, mas daí eu teria que mudar de cidade, enfim, era inviável para mim. Maravilha. Eu quero saber que história é essa da Caravana da Alegria. Vai me contar essa história depois do nosso intervalo. Certo. Hoje, numa conversa de peso, Kim Nazário.